Irmãos, então, nós estamos chegando na última quarta-feira do ano. A gente tem estudado aqui e esses estudos estão todos lá na nossa página no YouTube. Se você não assistiu ou perdeu algum, você entra lá na nossa página, entra e dá para você assistir desde Filipenses, Efésios, Segunda Vinda de Jesus e agora o livro de Apocalipse. E hoje nós estamos entrando no capítulo 14 do livro. Amém? Bem-vindo a todos, bem-vindo a todos. E você pode estar espalhando, divulgando, orando por nós, orando por essa caminhada toda, orando por nossas vidas, assim como nós também queremos orar por vocês. Deus abençoe, Deus os fortaleça abundantemente. Está com a sua Bíblia aberta? Abra aí, queridos, abra aí no capítulo 14. Há 15 dias atrás, nós lemos e estudamos sobre a grande tribulação. E é um assunto que causa certo arrepio do povo evangélico. É um assunto assim meio nervoso. Não é? E aí até uma certa discussão teológica, se a igreja passa pela grande tribulação, se ela não passa pela grande tribulação. E aí há uma discussão sobre isso. É claro que a gente não quer passar, ninguém quer passar em sã consciência pela a questão de uma tribulação, de um sofrimento qualquer. Não queremos. A pergunta é, e a pergunta que falamos naquela quarta-feira, e se tivermos que passar? E se tivermos que passar por momentos difíceis, por tribulações, nós vamos sair do outro lado aprovado ou nós seremos reprovados? Será que quando a coisa aperta para fazer com que você blasfeme ou fazer com que você negue a Jesus, isto te afasta de Jesus ou isso vai te dar mais segurança e mais firmeza em Jesus Cristo? Quando João está escrevendo o livro de Apocalipse, e temos falado isso reiteradamente, ele está escrevendo para uma igreja que está passando grande tribulação. Isto é, está passando uma tribulação que tem a ver com a vida e morte. Tem a ver com, em face da morte, não amar a própria vida. Quando João escreve o livro de Apocalipse, ora as bolas, os apóstolos, fora ele, todos já haviam sido degolados, crucificados, martirizados de alguma forma. Muitos servos de Deus já haviam passado por situações vergonhosas, vexatórias e de morte por causa do sangue de Jesus, por causa da confissão, da boa confissão, por causa do fato de você dizer, eu sei que o meu Redentor vive, que Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Rei, Ele é soberano. Só pelo fato de confessar a Jesus como teu Senhor, isso já naquela época já levava as pessoas para a verdadeira possibilidade de morrer fisicamente por causa de Jesus Cristo. É claro que não foi só naquela época, há 2000 anos atrás. Durante a história da igreja, nós temos tantos homens e mulheres que foram martirizados. Interessante, né? Em Atos 1:8, a palavra de Deus diz assim, ó, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. A palavra testemunha no original é meus mártires, mártir. Vem daí a ideia, o entendimento de que quem conhece ao Senhor Jesus e por ele está pronto a dar a sua própria vida. E esta é a vitória do crente. Essa é a nossa vitória. É quando a gente ama Jesus acima de todas as coisas. Essa é a vitória genuína. A vitória é, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. 1000 pode cair de um lado, 10.000 do outro, mas eu não vou ser atingido, eu não quero ser atingido. Eu sou dele e ele é meu. Eu participo dos sofrimentos, como Paulo convidou a Timóteo, e Timóteo atendeu. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Há uma parte de sofrimento que pertence a nós. Há uma parte. Por isso que Paulo vai dizer, eu cumpro o que resta do sofrimento de Cristo. Há um resta aí para nós. Há algo que eu e você precisamos. Não é? Por isso que Jesus diz, olha, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta? Você ganha o mundo, ganha o mundo.
Quem perder a sua vida, acha-la. Quem ganhar, perde. É preciso levar a cruz. Enfim, esse é o grande desafio para nós nesse presente século difícil, cheio de vírus globalizantes, cheio de ataques ao povo e à palavra de Deus. Esse é o grande desafio. Se você vai ficar e vai meditar e vai perseverar na palavra de Deus, ou se você vai abandoná-la. Se você vai esconder a palavra no seu coração para não pecar contra ele, ou se vamos para lá. No capítulo 13, é a descrição aqui no livro de Apocalipse daquilo que Jesus fala em Mateus capítulo 24 e em outros lugares. Isto é, um período de grande tribulação. E qual é a diferença entre aquilo que no livro de Apocalipse está descrevendo e o que Mateus também descreve, falando de grande tribulação, para as tribulações que já ocorreram no decorrer dos anos e dos séculos? Bom, a diferença é que a grande tribulação será movida em todos os lugares do planeta. Porque a besta vai ter poder em todas as nações, povos, tribos, ele vai ter autoridade e vai perseguir o povo de Deus. Esta é a ideia. Porque a besta recebe o poder do diabo. Está aqui, no capítulo 13. Capítulo 13 diz lá, olha, versículo 2. A besta que vi era semelhante a leopardo, com os pés como de urso, boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então você vai ter isso. E eles vão perseguir contra quem? Ora, contra aqueles que têm o mandamento de Deus e têm o testemunho de Jesus. Porque o diabo está irado, cheio de grande cólera. É assim que termina o capítulo 12, versículo 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O diabo não está lutando contra anjos simples mais. Está lutando contra os que têm o mandamento. Aqueles que amam a Jesus. Aqueles que têm o testemunho. Aqueles que são os mártires de Jesus. Porque creem no Senhor Jesus. Então o diabo está literalmente lutando contra você. Ele não quer que a palavra semeada seja, como posso dizer, alcançada, ou melhor, caia em terra boa e venha produzir fruto. Não, ele não quer. Ele não quer. Ele vai fazer de tudo para mistificar, para assustar e assim por diante. Não é à toa que tem tantos crentes que têm medo de ler o livro de Apocalipse. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Crente ter medo de ler o livro de Apocalipse é uma vergonha. Porque o livro de Apocalipse é exatamente a descrição da graça da vitoriosa em Cristo Jesus, do poder de Deus. Ele venceu, ele está no trono, ele reina, ele desceu, o Cordeiro é digno de abrir e desatar os selos. É ele que está executando, é ele que nos levará a bom tempo, é ele que tem a chave da morte e do inferno, é ele. O livro de Apocalipse descreve exatamente isso. É um livro para tirar o medo. E o inimigo conseguiu, em muitos cristãos, colocar medo de ler o livro. Quem devia ter mesmo medo de ler o livro são aqueles que negam a Jesus. São aqueles que são seguidores da besta. Então veja, no capítulo 13, você tem a ação máxima do inimigo. O capítulo 13 é como se João estivesse descrevendo, olha, o diabo está com tanta cólera que tudo que ele pode, ele vai fazer agora. Ele vai atacar assodadamente, ele vai perseguir, ele vai dominar, não vai ter para como fugir, ele vai ter poder limitado a um determinado período de tempo. Porém, ele vai agir com grande cólera para dominar, para escravizar e afastar as pessoas do caminho do Senhor Jesus. E sabe, o povo da terra, isto é, o povo que não quer Jesus, o povo que não quer a verdade, o povo que não quer se dobrar diante do Senhor nosso Deus, vai soltar fogos, vai fazer festa. Vai fazer festa. No período em que a besta reinar,
Não pense vocês que quando a besta reinar, ele vai ser um tirano, no sentido de que ele domina o mundo militarmente e de tal maneira que as pessoas estão ali com medo. Não, o povo que não quer Deus, o que não quer compromisso com Jesus, vai estar soltando fogos, vai estar fazendo festa. É, isso mesmo. Vai fazer festa. E o povo de Deus vai ser perseguido, vai gemer. A vitória não vai ser o fato de a gente ter as coisas e prosperidade material. A vitória vai ser o fato de você, mesmo em face da morte, não abandonar e não negar ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. As pessoas estão negando a Jesus tão facilmente. Imagina quando chegar a um ser que vai poder fazer milagres e prodígios, e diz o texto que vai fazer até descer fogo. Ó, versículo 13 do capítulo 13. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer à terra, diante dos homens. Uau! Então vai ser um tempo, para quem gosta disso e não quer compromisso com a palavra, vai estar assim de gente que outrora fora crente, que vai seguir a besta, ainda dizendo quem é semelhante à besta. E o falso profeta. Para eles vai ser profeta. Para eles vai ser profeta, vai falar a verdade. A Bíblia que diz que é falso profeta, porque nega Senhor, nega Jesus, nega a sua verdade. E aí no ápice do ataque demoníaco, eu melhor dizer, no ápice da grande tribulação, quando parece que não vai sobrar ninguém, quando parece que Jesus em Mateus vai dizer, se aqueles dias não fossem abreviados e foram abreviados por causa dos eleitos, senão nem os eleitos aguentariam. Quer dizer, vai ser um negócio complicado, irmãos, complicado. Aí você pensa, uau, eu não quero fazer parte disso. Sabe o que acontece? João coloca de uma maneira antagônica o capítulo 13. E aí ele começa o capítulo 14, que é o nosso tema. Porque no capítulo 14 é o oposto. Isto é a ação de Deus. Isto é a ação, é o surgimento, é a vinda do Cordeiro. É quando as pessoas estão pensando, estamos todos perdidos, estamos derrotados, a besta aniquilou, a igreja, não sei o quê, o povo de Deus, as testemunhas, o sofrimento é muito grande. Quando parece que não tem mais jeito, diz o capítulo 14, versículo 1, olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele os seus 144 mil, o seu povo, o povo de Deus. Agora o povo de Deus se reúne, agora o povo de Deus está ali com o Cordeiro, e ali começa algo fantástico. Capítulo 14 é exatamente o contraposto. Se no capítulo 13 o agente é a besta e o dragão que ataca e opera contra o povo de Deus e oprime, persegue. No capítulo 14, o Cordeiro de Deus surge. E ele vem com seu exército, e ele vem com sua mão forte para colocar os pingos nos is. E observe aí o que acontece no capítulo 14. Olha o capítulo 20, versículo 6. Olha o versículo 6. A primeira voz. João, quando parece que a igreja, que o povo está totalmente derrotado, subjugado, quando parece que Deus de fato o abandonou, aí ele vê o Cristo e aí começa a surgir e dá a primeira voz. A primeira manifestação. E diz o versículo 6 do capítulo 14, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus, dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Algumas pessoas falam, como está escrito aqui, tendo o evangelho eterno, fica parecendo que os anjos vão pregar o evangelho. Não, os anjos não vão pregar esse evangelho de salvação.
palavra evangelho significa boas novas. E o que esse anjo está proclamando aqui é que chegou o dia do juízo. O anjo não está pregando, ó, adora porque você vai ser salvo. Não, o anjo está dizendo, agora todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mas agora chegou o dia do juízo, não é o dia da salvação. Primeira voz. Segunda voz. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações o vinho da fúria da sua prostituição. Eu não vou nem comentar esse versículo 8. Por quê? Porque esse versículo 8 vai ser desdobrado no capítulo 17. Se você passar aí algumas folhas, você vai ver o versículo 8 sendo, como se diz, esmiuçado. Ele descreve a grande meretriz, a grande Babilônia. Todo o capítulo 17 e 18 é falando sobre esse versículo 8, isto é, a queda da grande Babilônia, da grande meretriz. Então essa segunda voz fala lá, no capítulo 17 e 18, há uma descrição detalhada do versículo 8 aqui. Então pulemos. Terceira voz, diz assim, seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo, preste bem atenção, se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus. Preparado sem mistura o cálice da sua ira e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos da presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. E não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e a quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, queridos, preste bem atenção, logo de cara. Às vezes você fica tão preocupado com a grande tribulação, porque você deve se preocupar com aqueles que vão usufruir desse período da grande tribulação, porque vão estar adorando e servindo a besta. Isto é, vão continuar na sua idolatria, vão continuar nas suas festas pagãs, vão continuar na sua imoralidade, vão continuar nas suas corrupções, vão continuar nas suas mentiras, vão continuar nas suas feitiçarias, vão continuar na sua vida, essa vidinha. Daqueles que são dominados pela carne, daqueles que são cavalos de Satanás, daqueles que andam segundo o curso desse mundo. A gente deve ter preocupado não com a grande tribulação, porque a grande tribulação, mesmo que ela seja enorme, grandíssima, não é? A palavra de Deus diz que a nossa breve, leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Então, enquanto um determinado tempo as forças das trevas estarão oprimindo e perseguindo o povo de Deus, Jesus, em João 17, diz que o mundo odeia a luz, o mundo odeia, não ama. Quando a igreja quer o carinho do mundo, a igreja se corrompe no mundo. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Essas coisas do mundo que corrompem todas as coisas criadas de Deus. Quando essas coisas estão envolvidas e invadindo a igreja perde de vista o Rei, o Senhor, o Soberano. No entanto, aqui no capítulo 14, ele está dizendo que agora chegou o dia da ira. E enquanto na grande tribulação, dificílima, não quero passar por ela, mas você vai por um determinado tempo, um período, podendo até morrer,
podendo até morrer. No capítulo 14, Jesus está dizendo, João está dizendo, que agora o Cordeiro derrama também a sua cólera. E a partir de agora é o derramar da cólera. Só que ela não é momentânea. Diz o texto, pelos séculos dos séculos. Serão atormentados com fogo e enxofre. Pelos séculos dos séculos. Versículo 11. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. Não tem descanso algum, nem de dia e nem da noite. Para quem? Quem? Aqueles que negam a Jesus e adoram a besta. São todos aqueles que adoram qualquer ídolo, qualquer outra imagem. São todos os feiticeiros, todos os impuros. Tantas vezes tem texto aqui para trás que nós já lemos, de gente que não se arrepende da sua maneira podre de viver, contrária à boa vontade e à palavra do Senhor. E aí no versículo 12 ele diz, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Qual é a perseverança? Olha, a perseverança dos santos significa, nós aguentamos e lutamos contra as forças do mal. Nossas armas não são carnais e as nossas armas não são as deles. São poderosas em Deus para destruir fortalezas. Nós somos de outra espécie, né? Nós temos que aprender o poder do amor, o poder do Senhor Jesus. Às vezes nós queremos mandar descer fogo, como os discípulos, como João e Tiago. Senhor, quer que a gente manda descer fogo nessa cidade que não te atendeu, que não te recebeu? E Jesus diz, ô João, você não sabe do que eu sou feito, né? Deus é amor, Deus importa que todos sejam salvos. O tempo está demorando, aí ele ainda não veio, porque ele é longânimo, diz Pedro, não querendo que ninguém se perca. Mas vai chegar o dia, e esse é o dia da ira. O dia, e ele vem contra todos os adoradores da besta. Quem você adora? Preste bem atenção. Oh, não, eu não adoro a besta. Você pode falar que não adora a Deus. E eu acredito mesmo. As pessoas podem até falar que não adoram a besta. Até os incrédulos falam, não, você viu, a besta é do diabo. É verdade. Mas na prática da vida, obedecem a princípios e a ensinamentos do anticristo. O apóstolo João, na sua carta, já diz isso. O poder do anticristo já opera. Já tem gente hoje que se macuna com ele. Disfarçadamente, porque o dragão não é bicho feio, o dragão é sedutor. E você não é seduzido, nós não somos seduzidos por coisas ruins, feias, nojentas, abjetas. Não, o que nos seduz é o que nos agrada. O que nos seduz é o que nós desejamos. E é bem ali mesmo que ele vem para jogar a isca, a cilada. Mas se você vence, diz o texto, que bênção. Porque você pode até estar debaixo da ira, da cólera do dragão. Mas você não vai estar debaixo da cólera, nem da ira de Deus. Observe que daqui para frente, irmãos, daqui para frente, que nós aguardamos ver isso acontecer ainda. Porque quando Cristo voltar, sim, quando Cristo voltar, ele vai botar os pingos nos is. Ele vai, de fato, mostrar a diferença entre aqueles que o amam e aqueles que não o amam. Aqueles que creem nele e aqueles que não creem nele. Capítulo 14, versículo 13, a quarta voz. A quarta voz diz, então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para os que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Ontem a gente recebeu a notícia de um homem de Deus chamado Antônio Bianconi, que morava em Mococa, São Paulo. Homem de Deus, foi missionário,
nome de Deus. Esse é o versículo para ele. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Descansa. Aqueles que creem em Jesus e que morreram e que morrem, a gente sente a dor. Claro, a gente sente, porque a gente perdeu aqui na terra. Mas eles adentram ao pátio celestial, eles entram na presença do Altíssimo e eles são recebidos em festa. Por isto festejai aos céus e vós que neles habitais. Lá não tem nenhuma presença das trevas, lá não tem nenhuma presença do pecado, da dor, da vergonha. Não, lá não tem nada disso. Não tem conta para pagar, não tem Covid, lá não tem medo, lá não tem insegurança, lá não tem inferno, lá não tem. Lá não tem. Só tem de Deus o seu imenso amor. Por isso que a quarta voz diz: a morte, em outras palavras, a morte não é o final para o crente. Eu sei que nesse período de Covid, o que tem de crente com medo não é brincadeira. Eu acho até que é bom que umas certas pessoas que se dizem crentes tenham medo da morte. Eu acho até que é bom. Porque aí dá uma olhada aqui e para e pensa, eu tenho certeza da minha vida, da vida eterna, da vida que Deus tem preparado, que nem morte, é que Paulo diz? Pastor Paulo diz, nem o presente, nem o passado, nem o futuro, nem nada, nem anjos, nem nada, nem a morte poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Paulo vai dizer, estar em Cristo é incomparavelmente melhor. Oh, bem-aventurados que morrem no Senhor, porque tem descanso daqui e vão estar com Cristo. Uau, que coisa fantástica, maravilhosa, que é a esperança sua e minha. Paulo disse, se a nossa esperança em Cristo Jesus se limita apenas a esta vida, eu fui protegido, eu agora arrumei um emprego, agora eu tenho uma família, agora eu tenho um alimento, o pão nosso de cada dia. Se a nossa esperança se limita apenas, somos os mais miseráveis de todos. A nossa esperança está no Senhor que fez os céus e a terra, é para lá que vamos. E o que importa é se você e eu estamos com a marca do Espírito, com a marca de Jesus, se nós não temos nenhuma marca da besta. Então veja, eu quero aqui tirar eu sei que não deve ser dúvida sua, mas tem gente que lê o Apocalipse e fica parecendo que tudo é grande tribulação. Não, grande tribulação é o capítulo 13, quando as trevas se manifestam com toda a sua cólera e move o seu poder e as suas armas contra o povo de Deus, querendo que o povo de Deus blasfeme, que o povo de Deus negue a Jesus, que haja uma apostasia, porque o diabo sabe que pouco tempo lhe resta. É a ação dele contra o povo de Deus. Ele já lutou contra os anjos e perdeu. E agora quer lutar contra os filhos de Deus, contra aqueles que amam Jesus. A pergunta é, você vai vencer ou nós vamos perder também? Bom, a palavra diz que haverá os vencedores, Eu quero fazer parte desse grupo e eu espero que você faça parte desse grupo. E é por isso que nós estamos lendo a palavra, para que você fique preparado. A quinta voz, versículo 14, aí do capítulo 14, diz: olhei e eis uma nuvem branca e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Foice é aquela peça, aquela ferramenta que corta, vai limpando assim, vai limpando. Também ela é usada para cortar trigo, colher arroz, antigamente, né? Hoje em dia são colheitadeiras. Talvez naquela época eu podia dizer isso. E ele tem nas suas mãos uma colheitadeira. Aqui diz a ideia de uma foice. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice, ceifa.
Pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Eu tenho para mim que esse já amadureceu já ouviram. Todas as nações, povos, tribos e línguas já ouviram. Já ouviram da bendita salvação, já ouviram do bendito Redentor, já ouviram de que há um caminho, há uma porta, estreita que seja, há uma arca, há um Salvador. A seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou as suas foices sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vidimou a videira da terra, e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Qual é a descrição aqui, até quase um pouco poética, que vai chegar o dia, o grande dia, que a gente diz, Maranata, em que a ceifa vai passar? Essa é a descrição. É uma descrição do Deus que executa os seus flagelos, os seus juízos. Olha o capítulo 15, versículo 1. Vi um outro sinal grande e admirável, 7 anjos, tendo os 7 últimos flagelos, pois com eles se consumou a cólera de Deus. Eu fico ouvindo e vendo tanta violência, né? Deus criou o homem para ser a imagem e semelhança de Deus. E tem tantas violências, violência familiar, violência da alma, violência contra a criança, violência doméstica, violência entre as nações, racismo. Tem tanto jeito de gente ser abjetas um dos outros, de perseguir, roubos, assassinos, drogas. Tanta coisa que envergonham e jogam o ser humano que foi criado a ser a imagem, para ser a imagem e semelhança de Deus, mas joga a uma imagem e semelhança bestial, animalesca. Um dia para trás, lá em Colombo, eu desci, fui na padaria, e quando eu chego tem um senhor sentado à beira. E eu queria conversar com ele. Tudo bem com o senhor? Estou aqui com fome, que não sei o quê, fico na rua. E eu peguei, por que o senhor fica na rua? Ele falou assim, por causa da bebida. Por causa da bebida? Como assim? Eu perdi a família, eu tenho 2 filhos, eu perdi isso, eu sou profissional, eu sou pintor, faço obra, faço aquilo outro, mas a bebida, eu sou escravo da bebida. E ele foi falando aquilo, e eu falei assim, e é escravo? E sim, e aí? Eu não consigo. Eu comprei lá um lanche para ele, e depois orei por ele. Estou orando para ver se eu encontro com ele depois, pedindo que o Senhor coloque a sua mão, porque Deus criou aquele homem para ser imagem e semelhança de Deus, e ele viveu o quê? A imagem e semelhança do quê? Carro show de rua. Perdeu o tino, tem tanta violência, tem tanta gente que faz brutalidades que as pessoas perguntam onde é que está Deus? Diante de tanta brutalidade, de tantas mortes, de tantas perseguições. Onde está Deus? Desses montes de bilionários e ricos e de gente mendigando e miseráveis, onde está Deus? Sabe o que a gente vê aqui em Apocalipse? É que vai subindo, sabe?
A cólera de Deus vai aumentando, vai subindo. Aí chega um ponto, e essa é a descrição do ponto. É a descrição de que Deus agora quer esvaziar. Quer esvaziar, diz o versículo 1 do capítulo 15. Esses últimos flagelos, Deus consumou a sua cólera. Interessante que entre o cair da cólera tem um pedaço aqui do versículo 2 ao versículo 4, que é o povo de Deus com o Senhor. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo e os vencedores da besta. Os vencedores da besta e da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes são as tuas obras, Senhor. Gente, esse cântico que alguém botou uma melodia muito apropriada, esse cântico vai ser cantado. Nós vamos entoar, o povo de Deus vai entoar. É uma pena que às vezes a gente, nas igrejas, a gente é levado para o modismo. Tem umas músicas novas, umas músicas mais bonitas. E é bom que tenha muitas músicas bonitas, não há problema nisso. Mas a gente não pode esquecer dessa aqui não, nem de outras. Essa aqui, então, é um treinamento. Quando o povo de Deus, veja, o povo de Deus diante do Cordeiro, o povo de Deus, os vencedores da besta. Mas você não falou que no capítulo 13 vai ser perseguido e que a besta vai ter poder e vai enfrentar o povo de Deus e vai vencer? É verdade, o versículo 7 diz assim, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Mas como é que é isso, vencer a besta? Vencer a besta, gente, é você não se dobrar à sua filosofia, ao seu princípio, à sua maldade, à sua idolatria. Vencer a besta é você dizer, eu sei que o meu Redentor vive, mesmo que as circunstâncias sejam as mais abjetas possíveis. Os vencedores são aqueles que, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então eles entregaram a sua vida ao Senhor Jesus. Aqueles que venceram, aqueles que foram perseguidos e até aqueles que passaram até pela grande tribulação ou pelas tribulações da vida, mas não esmoreceram, não fugiram, não negaram, não correram, não se esconderam. Os vencedores da besta estarão diante do Cordeiro, diz lá, com harpas, e entoavam o cântico. O cântico de Moisés, o cântico de Jesus, do Cordeiro, e o cântico diz, grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará teu nome, ó Senhor? Por isso pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. A cólera de Deus, a ira de Deus, nada mais são do que os atos de justiça manifestados. O povo de Deus louvando e adorando. No entanto, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham 7 flagelos saíram do santuário, vestido de linho puro, resplandecente, cingido ao peito com cintas de ouro.
Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Esses flagelos caem aonde? Caem no mundo, caem na terra. Ah, queridos, e aí começa. Primeiro flagelo, aí começa. Isso vai cair sobre o crente? Não. O cristão vai passar por isso? Não. Ele vai estar lá adorando, ele venceu. Ele venceu o falso profeta, ele venceu o número da besta, ele venceu a besta, ele venceu. Ele venceu as tentações, ele venceu a mentira, ele venceu as futilidades dessa vida, ele venceu. Interessante Pedro dizer que nós vivemos aqui de uma maneira fútil. O cristão, o verdadeiro cristão, vence a futilidade dessa vida, vence, não troca as coisas desse mundo por aquilo das coisas que são eternas. Aí cai. Se você continuar lendo o capítulo 16 inteiro, são esses 7 flagelos. Diz aí, primeiro deles: ouvi vinda do santuário uma grande voz, dizendo aos 7 anjos: ide, derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Notaram? O povo de Deus não está aqui. Não, o povo de Deus está lá, adorando e bendizendo: ó Rei das nações, quem não temerá? Quem não glorificará teu nome? Mas o flagelo vem sobre aqueles que, por endurecimento, por incredulidade, perseveraram em não crer em Cristo Jesus. Derramou o segundo flagelo, a segunda taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Lá atrás, a gente tinha visto que uma parte de Deus ainda querendo chamar a atenção do povo para ele. Uma terça parte do que tinha no mar morreu. Mas agora morre tudo. Todo ser vivente que havia no mar. Terceiro flagelo, versículo 4. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouviu o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu és o que eras o santo, pois julgastes essas coisas, porquanto derramaram sangue dos santos e dos profetas, também sangue eles têm dado a beber, são dignos disso. Ouvi do mar os que dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justos são os teus juízos. Derramaram o sangue dos profetas, dos servos de Deus, dos filhos de Deus, dos amados de Jesus. Perseguiram, mataram. E agora estão bebendo o sangue. É justo. O quarto flagelo, versículo 8. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com um intenso calor. E blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Algumas pessoas acham que é a ideia de um purgatório, né? Quando as pessoas são mandadas para o inferno,
depois de um certo tempo no inferno, sofrendo tormentos, eles vão se arrepender. E aí, Deus não vai tirá-los do inferno? Deus não vai perdoá-los? Eles se arrependeram do inferno. Interessante porque esse capítulo 16, versículo 9, é João dizendo que o pessoal debaixo dos flagelos, mas eles não se arrependem. Pelo contrário, parece que eles se endurecem. Eles aumentam as suas blasfêmias, em vez de dizer misericórdia. Quinto flagelo. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas. E os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam e não se arrependeram das suas obras. Se aqui não se arrependem, não haverá arrependimento também no inferno. Não, no inferno ninguém vai se arrepender lá no inferno e dizer, oh Deus, tem misericórdia de mim, sou pecador. Não. No inferno vai ser aqui. Vão continuar dizendo, maldito Pai, maldito Filho, maldito Espírito Santo. E vão blasfemar contra o Pai e contra o Espírito Santo. Porque tal não aconteceu, porque Deus ainda é longânimo, esperando que todo mundo se arrependa. Quando todo mundo, de fato, se arrepender, ou todos aqueles que hão de se arrepender, depois ninguém mais se arrepende. Pelo contrário, o endurecimento, a dureza. Justo és, Senhor. Justo és, Senhor. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascimento do sol. E então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de juntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho, como vem o ladrão, bem-aventurado aqueles que vigia e guarda as suas vestes para que não andem nu e não se veja a sua vergonha. Mais lá no capítulo, mais na frente, capítulo 19, 20, vai falar sobre essa grande batalha. Mas aqui a besta ainda lança e sai esses demônios. E aí João compara a rãs, sapos, que vão para enganar o mundo inteiro, para levar o povo, como se o povo pudesse ter uma batalha e pudesse vencer. Está aí uma coisa que a gente aprende com o diabo, ele nunca se dá por vencido. Está derrotado, o povo está debaixo dos flagelos. Mas o seu orgulho e a sua vaidade não faz desistir. Versículo 17. Então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo, feito está. Interessante, eu me lembro quando Jesus na cruz, ele dá o último brado dele, está consumado. Combina com o que está aqui no versículo 17 também. Feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões. E ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, caíram as cidades das nações. Lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados.
Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento, e por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto seu flagelo era sobremodo grande. Capítulo 16 é essa descrição. Capítulo 17 e 18 vai tratar da queda da grande meretriz, da grande Babilônia. Mas eu quero terminar com o versículo 19, ou capítulo 19, versículo 1, e diz assim: depois destas coisas, ouvi no céu uma grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! Salvação e glória e poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra e com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Querido, o livro de Apocalipse está descortinando assim para nós. Nós estamos vivendo os últimos dias. Nos últimos dias, diz Paulo, os homens seriam arrogantes, blasfemadores, antes amigos dos prazeres do que de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder. Nós estamos vivendo tempos assim. Estamos vivendo um tempo em que as pessoas não querem servir ao Senhor. Não querem, eu diria, de uma maneira sacrificial, viver o Evangelho, pregar as boas novas. Porque ainda é o dia aceitável do Senhor. Ainda é o tempo do Senhor. Ainda. O dia do juízo nós estamos acabando de ler, mas ainda o dia do juízo não chegou. Graças a Deus. Ainda está se cumprindo Isaías 61. Isaías 61 diz assim, ó, o Espírito do Senhor. Jesus pegou esse texto lá em Lucas e disse, aqui se cumpre essa palavra. O texto diz assim, se você tiver a Bíblia aí, olha lá em Isaías 61, versículo 1, diz assim, ó, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. O Evangelho é boas novas para quem está quebrantado, para quem quer o Senhor, para quem quer dizer eu quero, eu preciso. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Quem ele cura? Os quebrantados de coração. A proclamar libertação aos cativos. Não estamos mais presos, não somos mais escravos do diabo. Nós não somos mais do império das trevas. Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertando de todo vício, de toda hipocrisia, de toda prostituição, de todo engano, de todo espírito demoníaco. A verdade do Senhor Jesus. E apregoar, versículo 2, apregoar o ano aceitável do Senhor. Aqui em Isaías, o texto continua, e o dia da vingança do nosso Deus. Mas lá em Lucas, Jesus parou aqui. Jesus colocou um ponto onde tem I. E Jesus diz, isso se cumpriu, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Ponto. E aí ele fecha o livro e diz, hoje se cumpriu a Escritura. E nós estamos aqui ainda estamos aqui. O dia da vingança ainda não veio, como Isaías profetiza. E o dia da vingança do nosso Deus. O que nós lemos hoje no capítulo 14, 15 e 16 de Apocalipse é o dia da vingança do nosso Deus.
é o dia da vindicação, onde os seus atos de justiça, chamados de cólera de Deus, o dia da vingança do nosso Deus. Oh, amados, ainda, o teu parente, você, tua família, nós ainda estamos no dia, no ano aceitável do Senhor. Nós vamos virar agora, né? Mudar o ano. Esse é ainda o ano aceitável do Senhor. É tempo para você pregar, é tempo para você testemunhar, é tempo para você viver, é tempo para a gente caminhar, é tempo para a gente ir aonde o Senhor mandar. Ainda é tempo, ainda é tempo, ainda é tempo. É o ano aceitável do Senhor. Ainda é tempo para você dizer assim, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ainda é o tempo. Então, tantas pessoas precisam entregar a sua vida para Jesus. Tantas pessoas precisam se converter. Abra a tua boca. Abra a tua boca. Fala de Jesus. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Prega. Insiste, exorta com toda longanimidade, paciência e doutrina. Porque os homens terão tempo que não suportarão a doutrina sadia, como nós já estamos vivendo. E vão se cercar de mestres. Então prega a palavra, porque ainda é o ano aceitável do Senhor. Mas saiba, e aí coloque todo o seu descanso e a sua confiança, dizendo, eu estou nas mãos do Deus Todo-Poderoso, o Deus que está no trono, o Deus que reina. A minha vida, a minha família do Senhor, e está nas mãos do Rei. A minha igreja, os pastores estão nas mãos do Deus que segura, que protege, mas também que aperta. Oh, o Senhor reina. Coloca a sua vida e diga, Senhor, reina sobre mim, reina sobre nós. Porque mesmo que as tribulações sejam duras sobre a sua vida, mesmo que você esteja passando momentos difíceis, eu quero dizer para você que vai passar. Vai passar. E a nossa leve, pastor, não é nada leve. Sim, mas em comparação com aquilo que há de ser, ela é leve. Ela é momentânea, porque vai passar. Vai passar. E um dia só haverá de Deus o seu imenso e eterno amor, quando estaremos para sempre com Ele. E daqui para frente, quando você vai lendo Apocalipse, você vai vendo a mão dele operando sobre a igreja. Tem tanta coisa linda que você tem que ver e ler sobre o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama Jesus de todo o seu coração? Eu também quero amá-lo de todo o meu coração. Vamos orar e vamos dizer, Senhor, usa a nossa vida. Faz de nós expressão da tua graça e do teu amor. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Oremos. Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez. Pedir que a tua bondade em nós aumente mais e mais. Queremos pedir que o teu amor, que foi derramado, também seja derramado em nós. E que este teu perfeito amor arranque de nós, tire de nós todo o medo. Porque nós sabemos que o Senhor reina e que a nossa vida está em tuas mãos. Ô Pai, abre os nossos olhos para que a gente possa perceber que nada nessa vida se compara com aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam. Então, Senhor, recebe nossa gratidão nesta noite, recebe nossa adoração. Também, Senhor, continua derramando misericórdia para com aquelas pessoas que, até por ignorância, se afastaram do Senhor ou se afastam de ti. Tem misericórdia, traga-os para ti, pois a tua palavra é viva e verdadeira. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, querido, que você tenha um ano novo especialíssimo, que na virada do ano a sua fé seja renovada com a certeza daquilo que Deus tem preparado. Ele está no controle, ele reina, ele reina. Nada pode separar do amor dele para conosco, nem a morte, nem o Covid, nem a angústia, nada. Agora, que dor será você chegar lá e a gente não ter feito absolutamente nada para arrancar outras pessoas do império das trevas. Esse é o ano aceitável do Senhor. Vamos fazer dele um ano para a glória do Senhor Jesus. Amém?
Deus te abençoe. Ore por nós, ore pela Missão Projeto Zero. E se Deus quiser, no ano que vem, a gente se encontra de novo. Um beijo no coração. Ore por nós. A paz de Jesus. Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo a todos vocês que estão conosco até agora. Paz. Deus te abençoe.